Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com conhecimento. Hoje nossa aula será de filosofia e comentaremos uma parte da habilidade 301. O sistema capitalista mudou a esfera dos valores no mundo, as relações de trabalho e também teve impactos para o universo da arte. O sistema capitalista possui duas características. Ele é voltado para a produção do lucro e da riqueza, e um capitalista ganha mais quanto mais vender, de modo que ele também precisa produzir em larga escala. E isso foi possibilitado pelas inovações tecnológicas, que permitem na modernidade a reprodução em larga escala de objetos idênticos. E como a Revolução Industrial impactou o universo da arte? Para pensar nisso, observe a imagem que vai aparecer na tela da obra de Andy Orwell. O que elas representam? O que elas debatem? As obras de Orwell descrevem um momento histórico da arte no século XX e no século XXI. Se a arte se torna um objeto de consumo, ela não mais se diferencia de um objeto do nosso cotidiano, sendo consumida devido a merchandising, publicidade e propaganda. Isso nos leva aos nossos dois problemas fundamentais que vai aparecer na tela para você. Primeiro, como a indústria que surge com o capitalismo interferiu na arte, e segundo, quais são os impactos que a indústria da cultura traz para o gosto de uma sociedade. E para resolver esse problema, vamos debater alguns conceitos como consumo, gosto e origem social. Você já parou para pensar em qual a relação entre essas coisas? Vamos refletir um pouco. Já parou para pensar o quão errada é a expressão fulano não tem cultura? E por quê? Porque todos nós temos uma cultura, um modo de se vestir, uma maneira de falar, um gosto musical que é característico, que está relacionado com a sociedade que nós vivemos. Através desses elementos, nos conectamos com pessoas e grupos, formando o tecido social. Por exemplo, a música sertaneja surgiu do homem do campo, fala das coisas que ele vive. O funk surgiu no Rio de Janeiro, também descrevendo a vida das periferias cariocas, bem como o forró é um gosto popular no Nordeste e também vai refletir os costumes daquela sociedade. Nestes exemplos, vemos que nosso gosto está vinculado com a nossa sociedade, com nossas origens sociais. Embora nosso senso comum ache que nosso gosto é algo individual e único, na realidade existem semelhanças entre o gosto de pessoas de um mesmo grupo social. E isso, ao mesmo tempo que nos dá uma individualidade, nos dá uma sensação de pertencimento a uma coletividade. Agora, por que aqui na nossa cultura faz tanto sucesso filmes de heróis estadunidenses? Esses filmes não estão retratando coisas que nós vivemos e tampouco vão refletir os costumes e valores da nossa sociedade. E por que nós gostamos então? Porque são megaproduções, muito bem escritas e montadas, com efeitos especiais de última geração, alta resolução de imagens, maquiadores profissionais e aí tem uma lista imensa de atividades. Ou seja, envolve alta tecnologia e toda uma cadeia produtiva, e por isso é necessário toda uma indústria por trás. E por que nós gostamos disso? Gostamos porque uma indústria poderosa, com muito dinheiro, tem todo o recurso tecnológico capaz de produzir algo para ser reproduzido e vendido em larga escala. Dos filmes que vamos assistir, devido aos mecanismos do marketing e da publicidade, surge toda uma cadeia de produção. Bonecos, mochilas, tênis, camisetas, bonés e uma lista imensa de produtos também. Ou seja, a indústria cultural movimenta todo um comércio associado aos seus produtos, que vai nos tornar em consumidores de produções artísticas. Sendo assim, como a indústria cultural constrói socialmente o que nós gostamos? Ela nos faz consumir o que a indústria produz, nos faz gostar do que é tendência e do que foi produzido em massa para ser consumido, não necessariamente do que é relevante para a nossa cultura, em termos de valores, sentido e de integração com o cenário que nos rodeia. Solucionamos isso resgatando a importância da cultura popular. A cultura no sentido de ser um mecanismo de integração dos indivíduos à sua própria sociedade, ao mundo que o cerca. Por exemplo, você não gostaria de ver nas telas de cinema megaproduções relativas a heróis brasileiros? Heróis ligados à defesa da floresta amazônica e dos elementos vitais da natureza, por exemplo? Pois isso já foi pensado por um roteirista brasileiro chamado Benê Nascimento, que é o criador da história do Esquadrão Amazônia, um grupo de heróis da região norte do país, liderados por Onça e seguido por Açu, Jurema, Aruã, Sucuri, Iara e Búfalo, que lutam contra as mais diversas ameaças ao mundo. Só que para que histórias assim possam competir
com a dos heróis estadunidenses famosos no gosto popular, ela tem que disputar mercado em um universo muito grande de consumidores. E aí temos a impotência das produções locais frente aos grandes complexos industriais da cultura. Resolvemos isso com investimento, profissionalização da arte brasileira, apoio das mídias nacionais para as produções locais e desenvolvendo gosto pelas nossas cores e características únicas, individuais, próprias da nossa cultura. O debate sobre a questão da reprodutibilidade técnica na arte e a análise dos impactos da Revolução Industrial para a arte foi feita por Walter Benjamin, filósofo da Escola de Frankfurt, importante escola filosófica do século XX. Nessa obra, o filósofo identifica na xilogravura, técnica que permite a estampa de um modelo talhado em madeira, como a origem das técnicas de reprodução na arte. A xilogravura evoluiu para a litografia, um processo mais sofisticado de reprodução de imagens. As técnicas de reprodução de imagens associadas às técnicas de reprodução de sons dará origem à arte cinematográfica e à possibilidade de produzi-las em grande escala. Isso faz com que a arte perca um elemento importante para Walter Benjamin, que ele chama de autenticidade. Vamos analisar como ele define esse conceito. Acompanhe na tela. Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente, o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra. É nessa existência única e somente nela que se desdobra a história da arte. O que podemos ressaltar dessa citação? O elemento autêntico da arte está na sua ligação com a própria cultura, com os valores que ela lhe irradia e na relação que ela vai ter com a sociedade que a geriu. E que a reprodução de uma arte não tem o poder de resgatar o impacto que o seu elemento criador teve na sociedade em que ela gerou. E a partir desse conceito, podemos resgatar o elemento central da arte, aquilo que Benjamin chama de aura, que é uma forma singular, própria do seu tempo histórico, da sua cultura, e que vai trazer uma maneira própria, específica, de compreender as coisas ao seu redor. E para explicar o conceito de aura, Benjamin utiliza uma inteligente metáfora da contemplação de uma paisagem. Ela nos remete ao sentido que nós desenvolvemos, da cultura como um olhar para o próprio horizonte. Na aula de hoje, você pode estudar os impactos do capitalismo para a cultura humana. Ao transformar tudo em mercadoria, a arte passa a ser um produto e não mais um elemento que produz sentido e significado para o mundo ao nosso redor. A consequência prática é que a indústria cultural leva à destruição das culturas locais, nos dissociando dos valores do nosso meio, introduzindo nas sociedades um costume único, a do consumo dos mesmos produtos que foram produzidos em série. E você já viu como é uma sociedade onde tudo e todos são uniformes? Pare e pense um pouco na imagem que vai aparecer na tela para vocês. Até o nosso próximo encontro.